Saudações cristãs, sejam todos bem-vindos a este canal. Me chamo Marcos Lopes, você está no canal Resistência. Diz a Bíblia das Testemunhas de Jeová, aqui no Salmo número 3, verso 8: a salvação pertence a Jeová e a sua bênção está sobre o seu povo. A salvação pertence a Jeová. Conforme prometido no vídeo anterior, nós estamos nesta série chamada Arminianismo, a alma das seitas, ok? Então, nesta série, que você pode, inclusive vou deixar a playlist aqui embaixo do vídeo, para que vocês acompanhem desde o vídeo número 1, para você entender o raciocínio que estamos numa sequência, mostrando que toda seita ela é arminiana. Elas não são calvinistas. As seitas, você não encontra seitas que acreditem na eleição incondicional. Todas as seitas acreditam também no livre-arbítrio do homem. Ok? Então você, desde o satanismo até as seitas pseudo-cristãs, elas acreditam no livre-arbítrio do homem. E por aí vai indo. Jesus morreu por todos, tal, tudo aquilo que a gente já conhece. Ou seja, toda seita ela é arminiana, porque está no coração do homem ser arminiano. Ele acredita nos pontos arminianos e ele precisa de uma renovação espiritual, mental, e que o Evangelho venha alcançar a sua mente e o seu coração, para que ele não pense como as seitas. E nesta série eu apresentei para vocês as Testemunhas de Jeová e o seu pensamento, o pensamento de Charles C. Russell, que foi aquele que estabeleceu as Testemunhas de Jeová, e como ele pensa como um arminiano. Isso está no vídeo número 1 da série sobre as Testemunhas de Jeová. Prosseguindo, e como prometido, eu deixei uma promessa de que eu ia fazer um vídeo esclarecendo sobre a salvação das Testemunhas de Jeová. Como é que funciona o processo da salvação das Testemunhas de Jeová, para que nós podemos finalizar o assunto sobre as Testemunhas de Jeová. No caso, então, de acordo com as Testemunhas de Jeová, o primeiro propósito de Jesus ao vir à Terra não foi então de morrer pelos nossos pecados pessoais, tá bom? Você lê lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, você vê escrito bem diferente do que pensa uma Testemunha de Jeová. 1 Timóteo 1:15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1:15, então nós vemos esta declaração de Paulo. Então, Paulo também disse que foi posto por defesa do Evangelho, certo? Ele foi posto para promover a defesa do Evangelho de Jesus Cristo. E em segundo lugar, nós vemos pelo ensino das Testemunhas de Jeová, de que, primeiro, eles não dizem que Jesus veio para salvar o homem. Em segundo lugar, que Jesus veio para pregar o reino de Deus. Pois, segundo o livro Poderá Viver para Sempre, é isso que nós encontramos nesta obra, tá? Ele diz o seguinte na página 60 e 61 do livro Poderá Viver para Sempre um Paraíso na Terra. E é esse reino que destruirá toda a iniquidade e livrará o nome de Jeová de todo vitupério lançado sobre ele. Página 60 e página 61 deste livro, que era tido como um livro base das Testemunhas de Jeová. Então, Satanás, ele desafiou a Jeová Deus, dizendo que nenhum humano o adoraria por livre e espontânea vontade, a exemplo, por exemplo, de Adão.
E neste momento é que entra em cena o arcanjo Miguel, que eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, literalmente, né? O arcanjo Miguel, tá bom? Eles dizem que é a primeira criatura de Jeová, tá bom? Então entra este Miguel, a primeira criatura de Jeová, e se prontifica a suportar todos os tipos de tentações para provar que é possível manter-se fiel a Jeová Deus, tá? Até a morte, demonstrando assim que o desafio que Satanás fez era ilegítimo, ou seja, infundado. Então como é que ficaria a salvação do pecador? Porque Jesus ele morreu e sofreu, segundo a literatura da Testemunha de Jeová. Qual é o objetivo de Jesus ter sofrido e morrido? Segundo o entendimento da teologia russelita, a teologia dos Testemunhos de Jeová, a obra e o sacrifício de Jesus, ele só cobriu os pecados de Adão, mas não os efeitos de nossos pecados individuais, ok? Então, segundo a perspectiva, né, da teologia da seita das Testemunhas de Jeová, Jesus não morreu pelos seus pecados pessoais, mas somente pelos pecados de Adão. Esta é a teologia das Testemunhas de Jeová. A completa obra da expiação dos nossos pecados ocorrerá depois que os sofrimentos do Amargedon retornarem as pessoas a Jeová e por vontade própria, procurando fazer a vontade dele e sujeitando-se ao seu governo teocrático, tá? Então é aí que a pessoa vai ser salva depois de tudo isso, tá? Algo interessante também notar e mencionar na teologia da seita das Testemunhas de Jeová é que eles creem que durante o milênio, os 144 mil que estarão no céu, ou seja, quando a Bíblia fala de Apocalipse ali, 7 e 14, quando fala dos 144 mil, segundo a teologia das Testemunhas de Jeová, esses 144 mil são as pessoas que vão herdar o céu, tá? Então, quando isto acontecer, durante o milênio, os 144 mil estarão no céu, eles terão o direito de perdoar os pecados e eliminar a imperfeição dos seus súditos que vivem na terra, ou seja, a grande multidão. Por mais absurdo que isso possa parecer, isso você vai encontrar no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, tá? Na página 106, no parágrafo 12, que você pode conferir o que nós estamos dizendo, tá? Agora, devemos perguntar, será que Jesus, o Jesus das Testemunhas de Jeová, não consegue salvar sozinho o homem do pecado e da morte? Tem que depender dos 144 mil, ou seja, dos ungidos? Então, segundo o site das Testemunhas de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia, eles entendem o seguinte: a Testemunha de Jeová ela entende que poderá ser salvo através de 3 atos, tá bom? Por meio disso saberão que todos vós sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Então, se você tiver o amor, esse é um dos sinais que você é um discípulo de Jesus. O segundo ponto, Jesus disse: eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, disse Jesus em oração ao seu Pai, em João 17, 23. Então Jesus sabia que o nome pessoal de Jeová, de Deus, era Jeová. E era muito importante para o seu Pai. Então ele orou para que o nome do seu Pai fosse santificado. Tá bom? E o terceiro ponto é que, quando vemos ali em João 18 e 36, o meu reino não faz parte deste mundo, disse Jesus a Pôncio Pilatos. Poucas pessoas hoje demonstram fé no reino, ou seja, no governo de Deus, do qual Jesus é rei. Bem, depois de aprender alguns dos requisitos para a salvação, os discípulos de Jesus disseram: quem é capaz de ser salvo? Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis
a Deus. Nós vemos isso em Lucas capítulo 18, versículo 18 a 30. Então as testemunhas de Jeová fazem o máximo para viver à altura desses requisitos para a salvação. Também se esforçam para ajudar os outros a serem salvos. Tá? Então existe esse esforço, né, para poder ser salvo. O que demonstra, evidentemente, que são semi-pelagianas. Ok? Você quer testemunha de Jeová, procure no dicionário o que é semi-pelagianismo. Bem, diante das afirmações e tantas outras expressadas em suas literaturas, a salvação do testemunha de Jeová não depende somente de Deus. A responsabilidade recai sobre o homem. Então, o que precisa o homem fazer a fim de salvar-se? De acordo com a testemunha de Jeová, como é que é essa receita? Bem, para as testemunhas de Jeová, o caminho para a salvação e para a vida terrestre ou celestial, se a pessoa for ungido, ela envolve muito mais do que crer em Jesus e recebê-lo, pela fé, tá? Como o seu único e suficiente Salvador. Isso não existe para a testemunha de Jeová. É necessário uma série de obrigações. Então a gente vê isso, por exemplo, no último capítulo do livro Poderá Viver para Sempre. Você vê assim essa questão bem explicada na página 250, que você pode conferir neste livro. Você que é testemunha de Jeová e você que não é testemunha de Jeová. Tá? O que você precisa fazer para você obter a salvação, você precisa das seguintes obrigações. Primeiro, você tem que ter fé em Jeová e nas suas promessas, conforme o livro Poderá, página 250. Você deve ter também obras. Sem obras não dá para ser salvo. Você tem que dizer em oração a Deus que deseja ser servo dele, que deseja pertencer-lhe. Você precisa se batizar. Você precisa pregar. Você vai precisar pregar e ensinar de casa em casa. Jeová não se esquecerá do seu trabalho, mas o recompensará ricamente. E sexto, você precisará pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção da vida eterna. Então, queridos, são esses requisitos que você vai precisar para poder ser salvo dentro da teologia das testemunhas de Jeová. Internamente, existem outras informações, onde as testemunhas de Jeová são bombardeadas diariamente com essas informações. Tudo isto é um triste quadro da salvação condicionada que eles têm. Né? Então, agora, a Bíblia, ela diz totalmente o inverso de tudo isso que uma TJ, uma testemunha de Jeová, aprende através da sociedade de vigia. A Bíblia ensina que Jesus é que salva e não é qualquer organização que salva a pessoa. Basta você recorrer à Bíblia em Atos, por exemplo, capítulo 16, verso 30, né, do 31. É bem explícito, né, quando a Bíblia fala sobre a salvação, né, do ser humano. Atos 16, 30, 31, você não precisa de nenhuma organização, você não precisa da igreja católica, você não precisa de uma igreja evangélica, você não precisa de uma organização, no caso o corpo governante, você precisa somente, unicamente do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O que está escrito aí na sua Bíblia? Então, pela Bíblia, pelas Escrituras, nós entendemos pela Bíblia, conforme Efésios 2, 8 e 9, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé e não por obras. Quem ensina a salvação por obras é a Igreja Católica, é as seitas, ok? Não existe salvação por obras. Existe salvação unicamente por Jesus Cristo, tá bom? Então, para uma testemunha de Jeová, a morte de Cristo
nada mais foi do que um sacrifício perfeito do seu corpo. De acordo com isso, Deus não estava reconciliando o mundo, conforme diz a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, e conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não existe essa teologia dentro do corpo governante. Então Jesus, na condição de homem, pagou o preço de nossos pecados, morrendo por eles. Contudo, na condição de Deus, seu sacrifício tem eficácia no tempo e por toda a eternidade. Só Deus pode resistir ao pecado, e Cristo resistiu porque era Deus, sem deixar de ser homem. Ok? Se identificou com a natureza humana, sem deixar a divina. Ao ensinar que a morte de Jesus foi simplesmente o resgate pelo pecado de Adão, a Testemunha de Jeová diminui, por assim dizer, o valor do sangue resgatador de Jesus Cristo. E em vez de nos purificar de todo o pecado, que nem diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, esse sacrifício ele é limitado. E ele, dentro da teologia da Testemunha de Jeová, ele simplesmente nos limpa dos pecados de Adão, contrariando totalmente as Escrituras. Agora, em harmonia com esta crença, nas reuniões das Testemunhas de Jeová, ok? Jesus é sempre visto e apresentado como o maior homem que já viveu. Tá? Um exemplo, o resgatador, o mestre, o instrutor, mas nunca como o nosso salvador pessoal. E é justamente o que fazem as seitas. Toda seita elimina Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Por isso, precisamos, quando vier uma Testemunha de Jeová na sua casa, né, e você apresentar o Evangelho para essa pessoa, tenha compaixão desta pessoa. Né? Precisamos mostrar a elas que as palavras de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 26, devem ser uma realidade para a Testemunha de Jeová. Por isso nós vemos escrito aqui na própria Bíblia da Testemunha de Jeová, na tradução Novo Mundo, escrito o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal, e instruir com brandura os que não tiveram uma atitude favorável. Talvez Deus lhe conceda arrependimento. Quem concede arrependimento é Deus. Talvez Deus lhe conceda arrependimento, que os levará a um conhecimento exato da verdade. Nas nossas Bíblias está escrito: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem à verdade, na esperança que Deus lhe conceda arrependimento. Então, quando vier uma Testemunha de Jeová na sua casa, de porta em porta, pregando o evangelho deles, né, que se constitui num outro evangelho e não o evangelho de Jesus Cristo, tenha paciência com esta pessoa. E se você não estiver em condições de mostrar a ela a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, então você nem receba essas pessoas. Mas se você tiver compaixão por essas vidas, estiver preparado biblicamente para conversar com elas, saiba que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Você poderá uma Testemunha de Jeová poderá afirmar o seguinte e dizer o seguinte: olha, Jeová Deus é o único Deus verdadeiro. Então você pergunte para a Testemunha de Jeová se Jesus é Deus verdadeiro ou Deus falso. Pois somente Deus poderia salvar uma pessoa e não somente um homem. Portanto, Jesus não é um Deus falso, né? Conforme está na literatura
poderá viver para sempre no paraíso na terra, na página 40. Você observa que aqui está escrito o seguinte: mas não é Jesus também chamado de Deus na Bíblia? Poderá alguém perguntar. Isso é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus na Bíblia. Complicado. Página 40 deste livro, então, afirma que Satanás não é Deus? Jesus não é chamado de Deus na Bíblia? Então, Jesus é um falso Deus. Esta é a verdadeira teologia das Testemunhas de Jeová. Mas a teologia da minha Bíblia vai totalmente contrário ao ensinamento deles. A Bíblia diz que Jesus é Deus verdadeiro. Há vários versículos, Romanos 9:5, João 1:1, tantos e tantos versículos que mostram que Jesus Cristo é o mesmo Deus que Jeová, não a mesma pessoa, mas o mesmo Deus em natureza, em essência, em eternidade. E a salvação da Testemunha de Jeová está comprometida por esse outro Jesus que é apresentado para eles. E que Deus possa salvar muitas Testemunhas de Jeová. E se você que é Testemunha de Jeová quiser entrar em contato comigo, está aí o meu e-mail aí embaixo. Não para discutir, mas para te mostrar e apresentar esse Jesus Cristo vivo, verdadeiro e salvador da sua alma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo estudo. Fique na paz, deixe seus likes, seus comentários e nos encontramos em um outro estudo. Amém?